Que legal. Então, pessoal, montei um blog. Eu vou ver aqui para compartilhar a tela. E a gente vai conversando. Na verdade, eu acho que antes de compartilhar, eu gostaria de ouvir um pouco vocês. O que vocês já exploraram do Scratch até agora? Como é que está sendo essa experiência? Eu gostaria assim, de compartilhar. Nós tivemos aula com o professor, né? Ele nos mostrou, nos apresentou e explicou essa logística de como funciona isso, né? E me lembrou muito assim a questão da robótica, quando a gente teve aulas com ele de robótica, me lembrou assim bastante, porque tem toda uma conexão, né? Tem todo um pensamento do porquê precisa ir uma ação antes do que a outra, tem toda uma lógica. Para mim, a maior dificuldade é entender essa lógica, na verdade, né? É legal ver prontinho, assim, acontecendo. É legal de explorar, a gente teve, acho que 2 aulas, né, professor? E também o compromisso de mexer mais em casa, né? Mas é isso, assim, eu ainda tenho muita dificuldade de perceber, tá, então se eu fizer isso aqui primeiro, vai dar esse resultado que eu quero. Isso para mim não é lógico ainda, sabe? É um trabalho. Mas a partir também do que tu espera, vendo assim os comandos, a gente já mais ou menos manja o que tem que vir a seguir, né? Então esse raciocínio às vezes é da tentativa e erro, né? Que a gente falou também na aula, porque a gente espera uma coisa dele e quando ele não executa conforme a gente faz, a gente já mais ou menos já sabe como é que tem que proceder para fazer com que ele faça daquela maneira. Ou então, buscar para a lógica, né? O professor usou um termo que me marcou muito sobre o Scratch, que é uma alfabetização, é uma outra linguagem. Boa. Isso para mim ficou realmente. Agora, né? Nenhuma criança alfabetiza de um dia para a noite, né, Simone? É um trabalho, né? É um processo. É. Muito bem. Mais alguém gostaria de colocar assim, a sua caminhada, assim, as suas percepções do Scratch até agora? Vejo que é a Sandra, a Cíntia, a Eduarda. Então, eu vou seguir. Depois a gente pode ir se interrompendo, né? Se interpelando, né, nas questões. Eu vou tentar projetar Hoje eu não preparei um slide, eu quero ver se dá para projetar o navegador direto e transitar entre as abas. Tá. Então, vamos lá. Aqui. Ótimo. Bom, vocês já conseguem ver minha tela agora? Sim. Então, pessoal, esse é o blog que eu preparei para a gente hoje, né? oficinainfedu.blogspot.com. E isso que o professor Vanderlei vem trabalhando com vocês, eu queria rapidamente, assim, não vou teorizar junto com vocês hoje, né? Não é a ideia, né? Mas isso que a colega, que eu não consigo ver o nome, que falou antes, deixa eu ver o nome, Simone falou, né, da questão da lógica, uma colega anterior também havia falado, e isso está envolvido num campo que vem se falando e se chamando, né, o nome técnico dele é pensamento computacional, né, ele já está presente nas competências gerais da BNCC, acho que esse é um ponto bem importante, e ele tem 4 pilares, e o Vanderlei deve estar trabalhando com vocês, na parte de algoritmos, e esses 4 pilares são a abstração, né, que um software, esse movimento, ele exige uma capacidade de abstrair, de pensar os passos, uma decomposição, né, isso é muito presente em lógica de programação, desde a avançada, desde aquela que a gente trabalha no Scratch, o reconhecimento de padrões e os algoritmos. Para a gente começar, eu quero fazer uma pergunta, vocês conseguiram acessar esse blog na casa de vocês? Vamos fazer isso agora, né? Ok, estamos aí. Eu vou projetar rapidamente aqui um jogo. E esse jogo vai estar lá no blog para vocês depois participarem. E eu quero ver quem conhece esse jogo, que é do lobo, a ovelha e o repolho.
Alguém já jogou esse jogo na aula de informática educativa lá na escola? Eu não. É um jogo bem legal de se fazer e ele está conectado com o pensamento computacional, com o reconhecimento de padrões. Né? E aí eu falei para o Vanderlei, eu vou trazer algumas dicas, como é que eu trabalho com o quarto e quinto ano. Já com o segundo e terceiro, a gente trabalha a programação ainda bastante desplugada, né? No sentido, assim, com fichas, né? Tu dá desafios, eles vão ter que montar com essas fichas ainda em papel. Né? Uma possibilidade com os alunos pequenos é tu fazer fichas com setas, uma atividade que a gente faz, geralmente, eu gosto de fazer com eles da informática, eu faço uma amarelinha primeiro, e eles precisam elaborar um algoritmo que vai executar com um personagem fictício, né? Com um objeto. Então, a gente vai depois executar aquilo acontecendo na amarelinha. E é um procedimento que daí depois eu levo para a tela com eles. Então, eu faço esse primeiro movimento desplugado, com fichas, com setas, e eles precisam montar. O que vai acontecer? Esse personagem ele vai pular 2 setas para frente, agora o que ele vai fazer? Então, eles vão criando comandos de uma forma lúdica no início, e, é claro, o lúdico permanece todo o movimento, mas a gente chama isso de uma computação desplugada, é quando eu uso objetos, fichas, então, para trabalhar com aqueles pilares lá que a gente viu. Esse jogo, eu vou botar ele aqui na tela. Então, nós temos aqui as informações, rapidamente, vocês podem retomar. Quem gostaria de me dar um comando para passar o personagem? Eu vou ter que voltar aqui, porque a gente vai ter que ler a regra do jogo. Então, ele tem algumas condições. Tá? Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Certo. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Eu quero voltar lá para aquela tela bem inicial. Que ele tem algumas condições. Ok. Então, como jogar? Né? Você deve levar o lobo, a ovelha e a couve de uma margem do rio para outra. Né? Então, essa é a minha missão. Clique neles quando estiverem na mesma margem do personagem para embarcá-los ou desembarcá-los. Clique em atravessar para trocar a margem e desembarcar o que estiver no barco. Você pode atravessar o rio quantas vezes quiser. Serve. Mas pode levar no máximo um item por vez. Então, nós temos uma segunda condição. E cuidado, quando você trocar de margem, nem o lobo pode ficar sozinho com a ovelha, nem a ovelha ficar sozinha com a couve. Então, aqui ele já tem algumas condições para executar o jogo. Vocês vão depois poder praticar esse jogo lá no blog. Quem gostaria de dar os comandos iniciais aqui? Eu vou executar o que vocês vão me dizer. Professor? Oi. Eu lembro muito claro, assim, para mim, algo semelhante. Essa ideia semelhante, só que a ideia era com um pai e acho que 2 filhas, e daí envolvendo o quanto pesava e quanto suportava o barco. Eu lembro na 4ª série. Algo bem semelhante. Ele tem várias variações desse jogo. E é bem legal explorar com eles no início. Geralmente eles fazem no papel também, um algoritmo, tentando dizer, vai ter que executar desta forma. Então, qual seria o primeiro passo aqui? Eu levaria primeiro as alfaces ou repolho, não sei o que é ali, eu não lembro. Couve? Acho que couve, né? Ok. Alface, repolho. Posso atravessar? Não, nós deixamos o lobo. É verdade, não pode deixar. Eu pensei na ida, não pensei, é verdade. Achei. Próximo. Vamos de novo. Eu vou dormir agora. A ovelha? A ovelha. Ótimo. Né? Mais inteligente. Atravessamos. E agora? Volto sozinha? O que vocês acham? Ai, agora eu não sei. Sozinho. Então, vou ajudar você. O que vocês acham? Vamos atravessar de novo, voltamos. Eu posso voltar vazio. Né? Essa é uma possibilidade que o jogo oferece. Mas eu posso levar no máximo um item. Então, essa é a condição. Quem gostaria de dar a próxima pista? Tá.
Tem como levar o lobo e pegar a ovelha? Vamos ver. Então, coloquei o lobo. Vou em atravessar. Deixa a ovelha lá, deixa o lobo lá e pega a ovelha nesse meio tempo. Certo. E volta. Tá? Daí dá para fazer isso. Daí deixa a ovelha lá e pega a couve. Sempre esqueci o que é. Vou atravessar. Certo. Agora volto e agora, pego a ovelha. Certo. Volto e pego a ovelha. Muito bem. Executamos muito bem. Parabéns, gente. Posso fazer um trabalho aqui, professor Luiz, como você disse, tem várias alternativas, várias diferentes versões desse jogo. E eu acho importante essa ideia dentro da programação, porque ela trabalha com um conceito que, quando a gente lê sobre programação, é o conceito da torre de Hanoi, onde discos, né? E a lógica do passar do maior para o menor, sem sobrepor um maior em cima do menor. Também o processamento funciona dessa forma. Eu acho que, só para dizer assim um pouquinho, esse é o princípio da programação, né? E isso mesmo, Darley. E essa questão aqui, esse é um jogo. Eu gosto de trabalhar com o jogo do sapo. Tem 3 sapos verdes, 3 marronzinhos. Só que eu não consegui fazer ele rodar direito no Chrome agora, porque o Chrome tá com uma briga com o Flash, né? Esse jogo foi feito numa outra linguagem. Mas, pessoal, nesse jogo eu posso explorar ele de muitas formas com as crianças, né? Então, vai ter que me escreve esses comandos. O que eu tenho que fazer primeiro, depois? Então, eu vou organizar isso, esse pensamento, né, esses comandos. Então, é uma forma bem legal de trabalhar. E outros jogos, esses que vocês já citaram, né, também são muito bons. Uma dica, então, agora de cursos. Então, e aí depois a gente já vai para uma segunda tarefa. Todos vocês conhecem essa plataforma do Mac chamada AvaMac? Então, aqui no AvaMac, ele é uma plataforma de cursos gratuita. E tem cursos muito legais, você pode fazer o cadastro aqui. E na área de cursos, esses cursos são todos com certificados, né? Certificado pela Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação. Quero chegar aqui nos meus cursos. A internet hoje está um pouco complicado. Vou botar... Eu posso fazer uma pergunta enquanto tu entra? Pode. Tá. Gente, eu cheguei um pouquinho atrasada. Eu não consegui pegar o nome daquele site. Eu não entendi se ele é só criar um login ou tu tem que criar aquele jogo. Aquele que tu estava fazendo do barquinho. Que nem a Camila falou. Eu me lembro também da gente fazer tinha da família, mas tinha um também dos índios. Uma coisa assim de... não me lembro se tu podia levar um índio. Dos índios é ótimo. Me lembra lógico. Oi? É ótimo dos índios. Esse material, Eduarda. É Eduarda? Ela é a Rafa. Rafa. Mas foi uma piada que a gente está usando. Pode falar. Coloquei esse material nesse blog, oficinainfedu.blogspot.com. Vocês podem acessar. Esse é um site teu? Isso, eu criei rapidinho para a oficina aqui. É um blog. Então é uma feira. A gente vai ter acesso então a esse blog? Sim, já pode acessar. E a gente pode colocar mais materiais ali depois. Que eu não vou conseguir. Que legal! E daí tem o site desse jogo, então. Tem o site desse jogo. Dentro daquele site, então, tem outras ideias, assim, que nem da mesma lógica, só que outros jogos, é isso? E outros jogos. Ele tem bastante material. Esse que a gente jogou agora, ele é um material que foi feito por um núcleo de multimídia lá da URCS. E eu participei de um curso com eles e é bem jóia, é um material aberto, a licença aberta, então a gente pode explorar esse material. E agora, então, vou dar uma segunda dica de site, que é o AvaMac. E aqui tem cursos da Secretaria de Educação Básica voltado ao pensamento computacional, que são ótimos, é muito divertido, são muito interessantes. Então, é uma dica, Vanderlei, que eu gostaria de compartilhar com o pessoal. Então, nós já fizemos o jogo, vimos o curso.
E aí eu queria ver com vocês, quem conhece essa plataforma chamada Code.org? Se alguém já explorou essa plataforma, a gente não vai explorar muito, mas ela é muito... A minha aluna da aula particular, ela tem cadastro nesse Code. Sei lá, esse Code, como é que fala, né? Mas eu achei muito difícil de fazer o cadastro, a gente teve que fazer várias vezes. Mas eu acho que era com algumas atividades isso, né? Não sei se isso é pago ou não. Mas pelo que eu vi, assim, é bem legal. Tem vários recursos lá para fazer. Isso. Esse site, ele é todo voltado a essa nova alfabetização que o Vanderlei falou, só que de uma forma um pouco mais instrucional, vamos dizer assim, Vanderlei. No sentido, né? Então, ele é mais fechado, ele não é tanto pautado na criatividade, mas mais, assim, de desenvolver uma lógica de programação, né? No domínio, assim, de conceitos como a decomposição, o uso do se, não sei se o Vanderlei trabalhou com vocês, né? Se acontecer isso, faça tal coisa. Então, mas vale a pena conhecer. Ele tem ferramentas abertas no Code.org, a gente vai acessar uma aqui que é aberta e que dá para explorar com os alunos de uma forma muito bacana. E também o professor, tu pode criar turmas dentro do Code.org, cadastrar os teus alunos e gerar uma senha para eles, de uma forma bem lúdica. E ele tem tipo um painel que tu pode ver a progressão dos seus alunos e qual atividade ele encontra um pouco mais de dificuldade. E as últimas fases, ele é de criação, né? Daí sim, aí ele permite, é muito semelhante ao Scratch, ele é meio que inspirado no Scratch. Vou apresentar ele aqui para vocês. Esse aqui é um recurso público que vocês vão acessar ali no público, no sentido que ele é aberto na internet. Vocês vão poder acessar ali no blog para jogar. Tá? Mas eu gostaria muito de mostrar esse recurso porque ele ajuda a gente também a ter maior domínio da programação. Uhum. Só que aqui ele é uma fase, é um jogo baseado no desenho do Angry Birds, né? E o que ele tem? Ele sempre dá um comando aqui em cima, o que você tem que fazer. Então, aqui ele está dizendo, claro, que é um nível muito fácil agora. Então, ele tá, consegues ajudar-me a apanhar o porquinho malvado? Né, que é um dos personagens dessa história, né, do Angry Birds. E ele tem outras versões, tem inclusive da Frozen, com desenhos do Minecraft. Então, o que eu vou fazer? Se eu olhar aqui, o que lembra para vocês essa estrutura de blocos? Ela lembra o Scratch. Lembra o Scratch. E aqui nós somos... Então, o que eu vou fazer? Eu vou avançar 2 vezes. Então, ele vai ter uma progressão. E aí, aqui em cima, eu vou trocar de fase. Nas fases, claro que a gente começou numa fase bem fácil, mas a gente vai avançar, por exemplo, para 12. Né? Só que ele tem todo um desenvolvimento lógico. Cada fase vai trabalhar uma competência, vamos dizer assim. Então, aqui... Quem me ajuda a resolver esse problema aqui? Então, esse personagem, eu vou usar um comando repita. E eu tenho que fazer ele repetir. Querida pessoa, eu sou um zumbi. Eu com fome. Tenho Achei muito legal isso. Consegues colocar-me lá com apenas 5 blocos? Então, ele já te dá mais uma condição. Só usando 5 blocos. Vamos montar junto esse desafio. Podemos, André? Dá tempo, acho que ainda, né? Temos. Depois eu vou pro Scratch. Tá bom. Que bom que você traz novos recursos que a gente pode explorar e conhecer, porque a alfabetização digital, ela se faz necessária. A gente poderia perguntar, mas afinal de contas, por que isso? Porque nós estamos, como disse a Camila no início, nós estamos aprendendo uma nova língua, que é a programação. Eu até vinha lendo, depois eu posso compartilhar com vocês um artigo, Vanderlei, da BBC, sobre esse tema do analfabetismo digital, né? E o pessoal falando que seria a importância que tem trazer a programação para a escola. Né? Então, assim, vários países já têm isso dentro do seu currículo escolar, né? Então, é uma questão, acho que sem volta. É um lugar que a gente tem que olhar com muita atenção, se apropriando, né? Quem me ajuda aqui? O que a gente pode começar de comandos? Se alguém quer testar no seu computador também e depois compartilhar a resposta, mas a ideia é a gente fazer uma construção coletiva. Eu posso explorar um outro aqui em cima também? Quem sabe assim, eu vou dar os meus pitacos aqui também, porque daqui a pouco as pessoas estão
um ensaio aí, talvez, porque eu sei que a programação, ela deixa a gente, digamos assim, ela deixa a gente constrangido quando o computador não faz aquilo que nós, com os nossos comandos, né? Então, o que eu vejo assim, se nós usarmos ali para frente o avanço esquerda, vai dar mais do que 5 blocos, né? Isso. Para chegar lá no objetivo, no girassol. Então, o que tem que acontecer? O comando de repetir algumas coisas, e pelo que a gente vê no desenho, no caminho, tem um processo repetitivo. Essa escada aí é um processo repetitivo. Então, essa interpretação, para mim, que já tenho um pouco de conhecimento da programação, ela está na cara. Mas para quem está começando com isso, daí ele vai dizer, mas como que eu vou, com 5 comandos, chegar lá embaixo? É isso, Vanderlei. E isso aqui, então, agora, o que a gente está fazendo? A gente vai reconhecer um padrão, né? Existe um padrão aqui nesse caminho dele. E isso que o Vanderlei falou é muito importante, eu acho que essa é uma questão também de sensibilidade, né, Vanderlei? Agradeço pela tua colocação. E nós podemos usar o repetir, e ele dá uma condição. Eu vou repetir até aqui. Então, eu vou repetir até o girassol. Qual comando? Qual é o padrão que existe nesse desenho? Vamos arriscar sem errar. Esquerda, direita, esquerda. Direita, ok. Direita, avança, esquerda, talvez. Direita, avança, esquerda. Colocar primeiro a direita, depois o avance? É, porque ele vai... Não, primeiro o avance. Ele vai seguir assim, né? Acho que primeiro o avance. Então, avançamos. Tentar, né? Vamos lá. Avança. Daí ele sobe. Ok. A gente pode executar durante. Vamos ver o que nós já fizemos. Eu vou executar. Avança. Ok. Já descobrimos que ele avançou até nesse ponto aqui. Uhum. Para que lado eu teria que virar depois que eu avancei? Para mim parece esquerda. Vamos tentar a esquerda. E vamos ver o que ele já faz agora até esse ponto. Agora direita. Já avança. Aonde eu coloco a direita agora? Acho que ele vai ter que... Pode colocar de novo ali, professor, por favor? No executar. Eu posso repetir comandos lá dentro. Tá, eu quero que tu... Isso, executando, ele vai, ele sobe. Tá, agora ele tem que ir para a direita, antes de avançar. Então, vamos colocar a direita aqui? Tentar, Deixa eu ver. Vamos tentar, isso E aí. agora? Vai, sobe. O que aconteceu? E agora, gente? Por que será que ele não subiu? Faltou um avanço no meio? Concordam? Não sei. Vejamos. Acho que sim. Ótimo. Acho que vira à esquerda, avance. Isso sim, Tiago. Vamos tentar. Então, ele vai avançar, vira à esquerda, avança, vira à direita. Vamos recomeçar. Azar, zumbizinho. Parabéns, gente. Parabéns. Vocês conseguem ouvir o sonzinho que ele faz? Um parêntese aqui, só para... Não ouvi. A memória é importante. Numa aula anterior, nós começamos com os comandos básicos da linguagem Logo, e aí o conceito de deslocamento e giro. E é interessante como a Camila, dali a pouco, se deu conta, espera aí, não avançou, porque faltou entre um giro e outro, faltou um deslocamento, né? E sair do lugar onde está, antes de girar, né? Então, pessoal, que legal a participação de vocês, e a informática ela é bastante colaborativa, né? Então, é um desafio para a gente colocar assim mesmo. No Code, ele tem gente, é um negócio assim, sem fim de possibilidades de trabalho,
vale a pena se inscrever nessa página e explorar todo o potencial que ela tem. Esse que eu estou compartilhando com vocês foi uma das primeiras versões desse site, quando ele abriu esses 20 desafios, né? Então, assim, vale a pena a gente, Vanderlei, cada um, assim, pegar e se desafiar nesses 20 desafios. Mas tem que fazer eles por ordem, porque existe uma lógica na ordem. Ele vai introduzir conceitos, sempre com uma atividade mais simples, depois uma média e uma mais complexa. Só para mostrar para vocês a última, que agora parece difícil, mas quando eu vou fazendo a lógica, isso que nós fizemos, nós reconhecemos os padrões, né, para saber como fazer. Então, essa aqui é a última. E a gente olha, parece, nossa, que coisa difícil. Não, mas na verdade, ó, ele vai repetir, que nós já usamos, e aí, olha só as condições. Se houver caminho à frente, faça tal coisa. Ou seja, se der para ir para frente, tu vai fazer tal coisa. Se não, se houver caminho à direita, faça isso. Se não, faça uma outra coisa. Então, eu vou trabalhando com isso dentro da programação constantemente. Parece difícil no início? Talvez, mas quanto mais eu vou praticando, eu vou me desafiando, vou me permitindo errar muitas vezes, né? Que é um processo que faz parte desse universo, que depois a gente vai para a robótica, o Vanderlei deve ter trabalhado já com vocês, né? Então, eu consigo ver essas coisas funcionando. Então, agora eu vou mostrar, compartilhar algumas ideias no Scratch. Alguém gostaria de fazer um comentário desse site aqui, se achou interessante, se pretende explorar depois? Ele só tem em inglês? Não tem como traduzir? Tem. Essa última fase, eu não sei por que ela tá em inglês. Aqui embaixo, no canto esquerdo, eu troco o idioma. Coloquei no português, eu não sei por que essa fase... Porque, na verdade, os comandos ali embaixo estão em português, só ali em cima, né? Que é o pedido, assim, que tem que ser feito no jogo. Não sei por que ele está em inglês aqui. E que nem essa plataforma, né? Ele tem vários... que vai então, né? Talvez na medida que vai avançando, vai também se tornando necessário um pouquinho de conhecimento de inglês, assim como na programação, né? Tem algumas coisas que... Então, talvez a lógica do próprio software e as suas estratégias de inserção no mercado e tal. Isso aí são os velhos desafios dos dilemas das redes, né? Sim. Desculpe, Luiz, de interromper mais uma vez, nós vamos cair em 3 minutos e aí a gente retorna, né? Aí a gente retorna para o Scratch, né? Sim, nós vamos cair em 3 minutos, quem sabe se tem mais alguma coisa assim antes de ir para o Scratch ou uma introdução, aí a gente encerra esse bloco e começa de novo. Né? Eu gostaria de fazer um parênteses, agora que você abriu a tela inicial, pode voltar lá para o teu blog, por favor, Luiz? Sim. Esse blog não dá para disponibilizar ali no Moodle? Sim. Professor Vanderlei. Sim, eu vou fazer isso. Eu só queria fazer um comentário. Se vocês olharem, abaixo do nome do professor Luiz, tem um endereço eletrônico lá. Né? É disso que eu falei na aula passada para vocês. Vocês precisam ou deveriam fazer o seu currículo Lattes. O professor Luiz tem o currículo Lattes, não é por acaso, e não é por acaso que ele coloca ele aqui também. Né? Então, essa é a vitrine da nossa formação profissional. Eu acho que é importante fazer essa referência que o currículo Lattes é a nossa identidade, é o nosso documento de identidade como profissional da área que nós somos pesquisadores. Né? Boa, bem... Vanderlei, eu vou mostrar 2 objetos, um que eu uso no meu dia a dia, que é o blog de informática lá da escola onde eu trabalho, que é esse aqui, Info2SJ, ele é aberto, né? Como eu trabalho num laboratório de informática, ele tem jogos, ele tem... Eu uso ele como um material complementar das aulas, né? Vocês podem explorar ele à vontade. Então, aqui eu tenho por categoria das turmas. Às vezes eu coloco jogos, às vezes tem explicação, às vezes tem conexão com as plataformas, tem o jogo do Google. Então, esse é um material aberto e que a gente acessa. Eu trabalho numa comunidade
de bastante vulnerabilidade social, mas mesmo assim nós temos hoje 15.099 interações, não repetidas, que a gente programou, né, o site para... Então é um número legal, assim, a gente vê que as crianças acompanham o blog, né, por muito que se diz que o blog está ultrapassado, eu acho que ele é uma ferramenta aberta, muito interessante, né, que traz possibilidades. Então aqui, quem quiser visitar esse site, o blog da escola, fique à vontade. Tem jogos de alfabetização, tem a parte do Scratch aqui no 5º ano, aí tá detalhado, fica registrado. E a gente acreditou bastante assim, que isso poderia ser um material público, que os alunos, com o passar do tempo, voltem, acessem. Fiz aquele jogo na aula de informática. Ainda mais agora no tempo de pandemia, ele é bastante acessado. Então, tem vezes que tem mais jogos, tem vezes que tem um trabalho mais estruturado. Eu achei interessante isso das moedas. Esse? Tem um das moedas ali, achei